Olá! Se você pretende transformar uma geladeira 220 ou 110 para 12 volts, eu vou trazer uma dica de uma experiência que eu tive nessa transformação. Meu nome é Roberto Lobo, eu sou proprietário de um motorhome. É um veículo casa sobre rodas. Esse motorhome ele veio com uma geladeira 220 volts, que é do sistema dele, né? Ele capta a energia do banco de bateria 12 volts, passa pelo inversor e joga 220 para a geladeira e para outros equipamentos. E a geladeira está funcionando 220 volts. Essa geladeira minha é uma Electrolux 260 litros, ela é uma DC35A, ela não é forte frio. Se não me falha a memória, uma geladeira forte frio não pode fazer esse tipo de transformação 220 12 volts, se não me engano. Eu queria ressaltar de início aqui também que eu não sou especialista em refrigeração, não tenho nenhuma experiência acadêmica ou de formação de eletrônica, eletrotécnica, nada disso. Apenas sou um proprietário de um veículo que tem essa geladeira e, como é o sonho de todo campista, ou seja, quem se utiliza dessa atividade, vive essa atividade de campismo, eles querem sempre fazer o mais com menos. Então eu quero uma geladeira funcionando bem, com um consumo menor de energia. Então é através do banco de baterias. Convertendo ela de 110 220 para 12 volts é o ideal e que todo mundo pretende fazer. Mas tem um detalhe que eu vou passar para vocês. Eu adquiri esse kit, como vocês estão vendo aí, esse é um kit de uma empresa conceituada em refrigeração, e esse kit ele é composto desse gradil aí, chamam de cobrinha, às vezes chamam de cobrinha, que é essa cobrinha onde passa o gás, o compressor, alguns relés e um cooler, para fazer essa troca de calor. Esse é o kit. Esse kit substitui o que estava anteriormente, que era um compressor com aquele gradil todo que ficava atrás das geladeiras, tudo saiu e entrou isso aí. O que foi mais que foi trocado? A lâmpada interna da geladeira, que é uma lâmpada 220, que ela era 220 para 12 volts. Muito bem feita a transformação. Foi feita aqui na assistência técnica dessa empresa e estava funcionando normalmente. Fiz uma viagem e percebi que a placa fria, essa que fica em frente à geladeira quando você abre logo a porta, essa placa fria ela começou a formar gelo, uma grande quantidade de gelo. Entendeu? Dá uma espessa quantidade de gelo. Então faz com que a placa fria não funcione como deveria, porque o acúmulo de gelo tira a funcionalidade dela. E aí mantinha tudo numa temperatura 13 até 17 graus no interior do refrigerador, que é péssimo. Perdi esse alimento, o remédio, tudo que eu botava lá que tinha que manter refrigerado, não dava certo. Então aí eu levei de novo ao técnico e disse, olha, a temperatura não está boa. Você transformou aí para 220 12 volts, o kit, a lâmpada, tudo, mas não está boa. E a placa fria está formando gelo. Ele disse, então vamos colocar aqui um cooler. Não, é para fazer uma troca de calor. Bom, tudo bem, eu não entendia. Colocaram um cooler atrás da placa fria da geladeira. Botou, a temperatura ficou lá, 3, 4 graus, muito bem, mas acontece que começou a formar gelo do mesmo jeito. Aí olhamos se era a borracha da porta, estava bem, se era gás a demais ou gás a menos, não, estava tudo bem. Então a placa começou a formar gelo e, consequentemente, o refrigerador não mantinha a temperatura entre 6 graus, que é o ideal. Voltei de novo para o técnico. Eu disse, olha, esse cooler aqui atrás não está fazendo com que evite o acúmulo de gelo na placa fria e está inclusive trazendo gelo para o cooler e o cooler para de funcionar, porque às vezes ele não funcionava, formava tanto gelo que atrapalhava. Ele é um ventiladorzinho com a paleta pequenininha, roda quase livre, 12 volts a 1.2 watts, coisa assim, é coisa bem fraquinha, não aguenta. Ele disse, então vamos botar em outro lugar esse cooler. Aí ele foi botar o cooler na frente da placa fria, como vocês estão vendo na foto que eu estou mostrando aí. E eu comecei a questionar, eu disse, por que está esse cooler, o que é que acontece? Tal? Aí é que eu fui entender, e essa é a dica que eu vou trazer para você, e você tem que ficar atento a ela. Presta atenção, essa placa fria, ela é 220 volts originalmente. E não tem placa fria, não achei no mercado, ninguém me indicou, nem eu encontrei, placa fria de 12 volts. E você não vai também trocar a placa fria, daqui a pouco você vai trocar tudo a geladeira, é melhor comprar uma outra geladeira ou manter 220 volts mesmo, aumentar seu banco de baterias e vamos embora. Então o que acontece? Eu conheci a informação que eu não tinha e estou passando para vocês. Essa placa fria tem uma resistência segundo o técnico me informou.
Essa resistência faz com que quando haja acúmulo de gelo nessa placa fria, essa resistência aquece e desfaz esse acúmulo de gelo. Mas olha, como essa geladeira é 220, essa resistência é 220. Quando você jogou ela 12 volts, transformando o compressor, tudo isso para 12 volts, trocou a lâmpada para 12 volts, a placa fria continua 220. Então a resistência não vai aquecer o suficiente para desfazer o congelamento que está acontecendo na placa fria. O que vai acontecer? Ela vai parar de funcionar como deveria, por causa do acúmulo de gelo. Então, na verdade, esse cooler, ele não é um trocador de calor, basicamente. Ele é um dissipador do gelo. Ele faz com que duas coisas: a placa fria não forme gelo, não acumule gelo, e o frio da placa fria circule pelo gabinete todo do refrigerador. Aí eu comecei a perceber que essa placa, esse cooler, ele tinha que ficar numa posição que jogasse o ar na placa fria. Então ele é colocado de forma que o cooler funciona como um ventilador, né? Ele puxa o ar de um lugar e joga no outro, a função dele é essa. Então você tem que botar o cooler que o ar venha dentro do congelador, dentro do refrigerador e vá diretamente na placa fria. Isso faz a circulação desse ar e a placa não fica mais acumulando gelo e todo o gabinete tem uma temperatura adequada, que é aproximadamente 6 graus. Vou dizer uma coisa a vocês: depois que eu fiz essa instalação, que vocês estão vendo aí na foto, eu comprei um termômetro, já tinha, né? Coloquei esse termômetro e a temperatura está dando aproximadamente 4 graus lá embaixo da geladeira, na parte onde ficam os legumes, naquele gavetão. Então, consequentemente, o que é que eu tenho? Uma geladeira agora com bom resfriamento, já há bastante tempo que está funcionando assim, e eu estou satisfeito. Mas não esquece, eu não sou especialista. Comente aí se você tiver essa experiência, fale alguma coisa, acrescente, porque aqui não se trata de especialista. Ninguém precisa dar like, ninguém precisa se inscrever no canal, precisa seguir, nada disso. É apenas para nós trocarmos experiência para ver. A minha é essa. Eu percebi que você tem que fazer um sistema que dissipe o frio dessa placa fria, valendo a redundância, para que todo o compartimento tenha a mesma temperatura. E foi com isso. Então eu só queria deixar isso registrado para vocês. Eu agradeço a atenção que você teve. Se você tem algum comentário, faça, valendo essa repetição, porque é importante essa troca de informação. Quanto mais nós, principalmente proprietários de veículo de recreação, lancha, coisa desse tipo, que tenha que ter um maior ganho com pouco consumo, coloca aí nos seus comentários, põe aí alguma coisa para a gente trocar essa experiência, ok? Gratidão a todos aí e espero que tenha ajudado alguém na dúvida com alguma coisa sobre essa transformação.